amigos, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, por 291 votos favoráveis, a Câmara dos Deputados aprova de madrugada o projeto de lei que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderá ter a pena de 27 anos de prisão reduzida para 2 anos. O chamado PL da dosimetria, que prevê a redução de penas para os condenados por tentativa de golpe de Estado, vai agora ao Senado, com a promessa de que será pautado ainda nesta semana pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre. O texto foi aprovado no mesmo dia em que aconteceu uma grande confusão na Câmara dos Deputados. Essa confusão foi marcada por tumulto, empurra-empurra, agressão a jornalistas, corte do sinal da TV Câmara e por aí vai. Ameaçado de cassação, o deputado do PSOL, Glauber Braga, sentou na cadeira do presidente e teve de ser retirado à força do plenário da Câmara pela Polícia Legislativa. Ou seja, em meio a uma confusão danada, William Travassos, a Câmara aprovou esse projeto, então, que todo mundo está chamando de dosimetria, mas basicamente é um projeto que prevê redução de penas para os condenados pelos atos golpistas. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu acho que são duas coisas, né, que a gente precisa separar. Primeiro foi o que aconteceu ontem na Câmara, uma vergonha, né, de você fechar as portas, impedir a cobertura jornalística, sabe, de usar a força num momento em que a gente não precisa disso. Aí muitos falam, mas o Glauber está fazendo cena, ou está insatisfeito porque existe um grande acordo para votar a dosimetria e colocar ele no bolo, oferecendo a sua cabeça. Mas eu não posso permitir que na Casa do Povo eu tenha esse tipo de comportamento de fecha as portas para a gente poder resolver aqui, na base da força, uma situação que é política. Então, assim, é inaceitável o comportamento, né, dos políticos brasileiros ontem em Brasília, essa postura, porque eu vi a turma da direita rindo da cara do Glauber, a turma da esquerda tentando ampliar. Teve uma senhora assim, eu tenho um homem me agarrando. Aí alguém fala assim, não, minha senhora, é uma mulher que está segurando a senhora. Então, assim, uma lacração na internet, uma vergonha o que eu vi. O outro ponto é a dosimetria. O que me preocupa na dosimetria, Júnior, é como essa brecha vai permitir uma redução ou algum tipo de benefício para pessoas que cometeram outros crimes que não estão relacionados no ataque de 8 de janeiro. A gente está falando que isso pode ampliar para outras pessoas esse tipo de benefício. E aí a gente vai concordar com isso? Desculpa, como um cara que acredita nas leis desse país e não gosta de vagabundo, eu não posso achar que a gente está criando um mecanismo para favorecer um grupo de políticos e isso vai beneficiar outras pessoas que cometeram crimes diferentes daquilo relacionado ao 8 de janeiro. Então, a maneira que encontraram para resolver o problema é criar uma brecha para abrir um benefício para um monte de gente? Aí não, amigo, eu não concordo. Ô Rita Mundim, confusão danada lá na Câmara, que não é novidade, né? A gente já viu isso outras vezes, sei lá, deve ter 6 meses talvez, alguns deputados de direita também tomaram ali a Câmara, a gente chegou a debater isso no Conversa de Redação, ontem foi a vez de um deputado de esquerda, mas eu acho que o ponto alto, lógico, toda a confusão precisa ser dita, mas o ponto alto é essa questão da dosimetria. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Tá faltando o pão, né? Porque o circo nós já temos todos os dias. Mas, enfim, muito triste, né? A gente vê esse tipo de espetáculo e a falta de bom senso, a falta de civilidade dentro do parlamento. Então não tem diálogo dentro da casa que foi feita para dialogar e para superar os problemas dos brasileiros. E o uso, né, da força, a expulsão dos jornalistas, foi uma coisa assim meio fora da medida e fora do bom senso. Mas enfim, em relação à dosimetria, eu estou até preocupada, se desculpa a minha ignorância, viu, William? Eu não entendi isso, não. Eu achei que o crime está bem especificado no projeto de dosimetria. Ele se refere
ao que aconteceu, né? Eles estão mudando até de golpe de Estado, eles mudaram a tipificação do crime para permitir a dosimetria. Foi isso que eu entendi. Se não for isso, eu concordo com você. Se a gente tiver aí uma brecha, né, para beneficiar outros crimes, outros tipos de crime, isso é muito preocupante. Mas em relação à dosimetria, eu acho que faltou a dosimetria na aplicação das penas, na condução do julgamento. Então, o que nós estamos vendo agora é uma tentativa de minorar o sofrimento de pessoas que foram acusadas num julgamento cheio de interrogações, pena que a Silvana não está aqui. Então, assim, se houver essa brecha, isso é muito sério. Mas, se houver uma correção do exagero que foi feito, na minha opinião, nesse julgamento, aí eu acho que eu estou completamente de acordo. E continuo achando que os episódios de 8 de janeiro, eles foram colocados numa vala comum, com penas extremamente duras para pessoas que estavam participando de um protesto. E aqueles operadores do golpe, aqueles que quebraram, que saquearam, eu acho que esses não foram devidamente identificados e punidos. Puniram todo mundo. Uma parte aqui, com a ajuda do nosso jornalista Rômulo, trazendo aqui uma informação. É fato que excluíram alguns tipos penais clássicos, mas ainda assim sobrou um cardápio amplo de delitos violentos que passam a ter progressão facilitada. Coação de testemunhas, resistência violenta a agentes públicos, incêndio doloso, ataques à organização do trabalho. Marcelo da Fonseca, bom dia para você. A gente já viu outras confusões dessas, mas a de ontem acho que superou tudo que eu já vi até hoje lá em Brasília. Bom dia para você. Seja bem-vindo de volta. Valeu, Júnior. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente tem que separar em duas partes o que aconteceu ontem, né? Foram vários episódios muito tristes, aí eu concordo muito com a Rita e com o WT, que o parlamento não é um lugar desse tipo de briga, né? Desse tipo de situação de quinta série. Isso é muito triste para todo mundo. E eu acho que a gente vai tolerando cada vez mais coisas, e aí chega num ponto que vira realmente agressão. Então, lá atrás, quando começaram alguns tipos de protestos de senadoras que ocuparam a mesa e não deixaram uma votação acontecer, aí depois o grupo da direita, né? O Nicolas, a Bia Kicis, vários outros deputados, Marcel Van Hatten, eles ocuparam a mesa diretora e falaram que não sairiam de lá até aprovar a anistia. O que aconteceu com esse pessoal? Teve alguma punição? Nenhuma. Então você vai tolerando tantos abusos, tantas situações absurdas, até chegar ao ponto de um deputado se sentir no direito de impedir uma votação. Algo muito ruim. Eu acho que é preciso que as punições sejam exemplares e aconteçam de forma rápida. Não dá para ficar empurrando com a barriga esse tipo de abuso, porque senão realmente a gente vai ter um parlamento da quinta série, né? Sem votações importantes, com cada um querendo dominar o espaço. Isso é muito triste. Agora, para mim, o mais triste é a questão da censura à imprensa que aconteceu ontem. E aí a gente tem que cobrar, sim, o presidente Hugo Mota, né? A imprensa que está acompanhando, né, o trabalho na Câmara, ela tem um dever cívico de falar, relatar o que está acontecendo. E não dá para você tirar a imprensa de um plenário em um momento tão importante, em que o projeto tão importante está sendo votado. Não dá para você cortar a transmissão da TV Câmara. TV Câmara é paga com o dinheiro de todo mundo. É um órgão público, é pago com o dinheiro do povo. Como que você determina o corte de uma transmissão? Peraí, eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que aconteceu, como foi o debate, quais deputados que brigaram, quais deputados que falaram, que defenderam quais ideias. Então, tudo isso foi muito triste. Acho que o Hugo Mota errou muito e acho que, obviamente, o Glauber Braga, né, que desde que agrediu um cidadão dentro da Câmara, já deveria ter tomado uma punição exemplar. Assim como Carla Zambelli, assim como Eduardo Bolsonaro, que não vai na Câmara desde março, é preciso começar a resolver o problema em vez de empurrar para frente. O outro ponto, né, agora... Marcelo, só um parênteses disso que você está falando, lógico que eu vou deixar você continuar, mas é interessante, em 2025, um presidente da Câmara achar que vai cortar o sinal da Câmara, vai tirar os jornalistas e nada vai ser filmado, né? E com todo feio. mundo com o celular. E fica horroroso. E fica muito feio. No procedimento. Fala assim, não, a gente já tem um procedimento padrão de comportamento em relação a esse caso. Fica muito feio, que é uma censura escancarada, né? Beira uma burrice que eu nunca vi na minha vida. E isso tem acontecido com outros órgãos também, viu? Tem outros órgãos públicos que quando alguma coisa sai do script, eles cortam a transmissão. Isso é muito triste. Agora, falando do mérito, tem um acerto muito importante. E aí eu tô com a Rita. Eu acho que o WT não entendeu o mérito da questão, que é o quê? Você tem dois tipos de crimes que são tipificados para aplicar nos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Abolição do Estado democrático e golpe de Estado.
Aí o cara pega 6 anos por abolição de Estado democrático e mais 7 por tentativa de golpe de Estado. As duas coisas são a mesma. Os dois crimes são a mesma coisa. Como que você vai abolir um Estado democrático e, ao mesmo tempo, e outro crime é tentar um golpe? São duas coisas que são muito parecidas. Então, até ouvindo alguns juristas que falaram sobre isso era um erro que estava sendo cometido. E esse erro fazia com que a Débora do Batom tomasse uma pena de 14, 15 anos, sendo que ela deveria ter tomado uma pena menor, né? Então, assim, a Câmara corrigiu esse erro. E eu acho que é importante que isso não vai livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não afeta diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode reduzir um pouco a pena, mas não representa que ele vai estar na eleição do ano que vem. A punição vai acontecer. A punição para os generais que tentaram dar um golpe vai acontecer. Então, eu acho que os deputados tentaram corrigir uma situação que realmente estava exagerada, né? O judiciário estava dando algumas penas que a gente tem sim que questionar. Se uma pessoa que foi participar de uma manifestação e escreveu com batom no estátua, merece uma pena maior de quem cometeu um homicídio. Então, toda essa discussão é válida, tem que ser feita na Câmara. Agora, a gente tem que acompanhar, a gente tem que poder assistir. Marcelo, quando você tem uma discussão técnica é uma coisa. O que a gente observa hoje não é uma discussão técnica sobre a aplicação de uma mudança de uma lei. Na verdade, eu estou usando o meu emocional, a minha vontade de liberar um grupo e para isso eu estou criando um mecanismo. Isso não quer dizer que isso não será utilizado lá na frente com outra forma. Então a gente vai resolver o Brasil assim. Tá? A gente tem um problema no judiciário que toma uma decisão. Aí a gente resolve mudar a lei justamente para poder beneficiar o grupo que perdeu o jogo. É isso. Porque se é isso, esquece, rasga a Constituição, rasga tudo que a gente entende por lei e a gente vai reescrevendo a nossa história de acordo com o nosso interesse, ou melhor, com o interesse dos grupos políticos. Isso é uma vergonha, cara. O WT é interessante, porque na semana passada, eu não estava aqui, mas eu estava ouvindo. Você passou um pano pro Gilmar Mendes que eu fiquei assustado. Passei um pano? Você passou um pano, falando que realmente a Procuradoria-Geral... Não volta na semana passada, não. Qual que é a função do Legislativo? É exatamente adaptar as leis. Então, quando o Legislativo considera que está tendo um abuso do Judiciário, e eu acho que no caso, o Brasil inteiro está vendo um abuso do Judiciário escancarado, principalmente do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, é preciso que o Parlamento sim dê uma resposta. E quem que tem que definir o que é lei no Brasil? É o Legislativo. É a função dele fazer essas mudanças. Eu vou deixar a Rita arrematar pra gente mudar de assunto, senão já vai ficar monotemático. Fala, Rita. Eu vi que você puxou o microfone, aí você quer falar, né? Não, eu puxei, porque o Marcelo está certíssimo. Então, é para isso que existem os 3 poderes, é para isso que a gente busca uma harmonia entre eles. É necessário que o Legislativo, com o excesso do judiciário, alguém tem que corrigir. E quem tem que corrigir é o Legislativo. Foi assim que o Lula saiu da cadeia também. Deixa eu mudar aí. Turma, seguinte. Pode ser votado hoje, em definitivo, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, um projeto de lei que altera o Estatuto da Guarda Civil Municipal e propõe que 100% dos agentes estejam armados e façam policiamento ostensivo, podendo ter ações preventivas e agir diante de condutas criminosas, até conduzir prisões em flagrante, por exemplo, com um poder semelhante ao da polícia. Basicamente é isso. A Guarda Municipal se tornando realmente uma polícia armada, né? A Guarda, é bom que todo mundo fique na mesma página, essa Guarda Municipal aqui de Belo Horizonte já tem armamento desde 2016, mas apenas para agentes treinados e autorizados. Com a proposta, a possibilidade de o agente trabalhar armado fica clara já no primeiro artigo do Estatuto da categoria. Esse projeto de lei é assinado por 16 vereadores encabeçados por Braulio Lara, do Partido Novo. Marcelo, deixa eu começar com você. Guarda Municipal, armada ou não? Júnior, você vai me xingar. Vai me xingar, mas eu tô voltando hoje, vou pedir só paciência. Só um parênteses. WT, não foi assim que o Lula voltou a ser candidato. Quem mudou foi o Supremo. Não foi o Legislativo que mudou a lei para o Lula voltar a ser candidato. Foi exatamente o Supremo. Fechado parênteses pro tá Júnior não me xingar. Marcelo tá muito indisciplinado nessa volta dele. Mas hoje eu vou... Você tá com 3 meninas Marcelo, em casa, não dormiu, quem a gente votou a gente vota no Legislativo, não vota no Judiciário, Eu acho que a Guarda Municipal, quanto mais armada... Isso ele não vai falar, ele não vai concordar com você, não. Quanto mais armada a Guarda Municipal, voltando ao assunto do segundo assunto, tiver melhor para a população de Belo Horizonte. Eu acho que o guarda ele é colocado em algumas situações, muitas vezes, exatamente igual
igual à do policial militar. E a gente tem que exigir, né, cobrar um treinamento muito eficaz do guarda. Agora, a gente tem que dar todas as condições para que ele exerça a sua função e exerça seu papel. Então, é uma medida muito positiva. Eu acho que quanto mais investimento a guarda tiver em treinamento, capacitação e também armamento para poder atuar de forma ágil, repressiva, se for preciso, né, preventiva principalmente, eu acho que é válido, é um projeto que a gente tem que apoiar sim. E aí, Rita, a guarda tem que estar com a arma na cintura ou não? Olha, o Júnior, nós passamos por um problema seríssimo de segurança. O que a gente tem que ter é o treinamento, como o Marcelo disse. Para você colocar uma arma na cintura, você tem que saber a sua responsabilidade e o seu limite para o uso daquela arma. Aí vem a questão das câmeras, que eu acho que também tem que entrar no pacote, né? E a questão do treinamento. A pessoa tem que ser muito bem treinada para ter essa responsabilidade de carregar uma arma e saber quando ela está defendendo o outro com o uso da arma, que seria no último caso. Então, é necessário treinamento, acompanhamento psicológico, né, e um acompanhamento assim, bem rígido para saber se a pessoa tem o perfil para exercer esse tipo de profissão, que é guarda municipal ou qualquer tipo de guarda com armamento. E aí, William Travassos? Mudança de comportamento. Na época do Genilson, que era uma coisa mais voltada para o social, para o humano, né, a gente mudou. Na época do Fuad era uma coisa, o Álvaro assumiu, mudou, né, o comando da guarda e foi claro o recado, agora a função da guarda é outra, a gente vai partir, vai ajudar na segurança pública com reforço no centro expandido, bicicleta, tem todo um investimento e uma mudança de comportamento na Guarda Municipal de Belo Horizonte. Sou a favor. Isso é uma polêmica muito grande, treinamento, acredito que isso é óbvio, né, que você vai entregar a arma na mão de uma pessoa, essa pessoa tem que saber lidar com isso. E não é só um revólver calibre 38, uma .40 ou até mesmo um fuzil, porque a gente já tem guarda hoje. Não, peraí, você está defendendo fuzil para a Guarda Municipal? Ué, São Paulo tem, por que não? Deixa eu te perguntar uma coisa, você pega uma viatura da Guarda Municipal que bate de frente com uma quadrilha do Novo Cangaço, ela vai fazer o quê? Dar um beijo e falar, gente, desculpa, eu tô com 38 aqui, não dá pra ter de frente. Porque a Guarda Municipal tá exposta, já que é pra mudar, já que é pra equipar a guarda, vamos equipar com vontade. Porque lembra que nós tivemos um ataque, foi no Conjunto Esperança, que nós tivemos um ataque agora, Vila Semic e Conjunto Esperança, não foi isso? Que os caras estavam armados de fuzis e atacaram um grupo lá numa quadra, no churrasco, que se tem uma viatura passando da guarda naquele momento, ele faz o quê? Se esconde debaixo do carro, do pneu? Não, já que é para armar, vamos fazer direito. São Paulo tem assim e outros municípios já fazem isso, já oferecem esse tipo de armamento e treinamento para a Guarda Municipal, já que é para fazer, vamos fazer direito. WT, e além da arma, vamos colocar a câmera também? Eu cobro muito aqui a câmera para a Polícia Militar, o militar que está trabalhando, que está na ativa, coloca a câmera. Vamos começar a defender também, além da arma, câmera para ter a segurança do trabalhador, né, do policial e do cidadão que está sendo alvo da ocorrência. Esses equipamentos, eles vão depender de emenda parlamentar ou vai vir do orçamento da prefeitura? Isso é um grande questionamento que eu tenho. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve William Travassos, Marcelo da Fonseca e Rita Mundim.